Como terceiro ponto que eu destaco nesse contexto aqui de mudanças estruturais que serão trazidas pela nova lei de licitações, eu trato também a respeito do upgrade, assim eu chamei, o upgrade do assessoramento jurídico. Bem, todas as organizações, até mesmo para cumprimento do que está escrito ali no artigo 38 da Lei 8666, tem uma unidade de assessoramento jurídico. Algumas chamam de assessoria jurídica, outros chamam de órgão jurídico, enfim, são diversos os nomes, mas todas certamente têm aquela unidade responsável por analisar e aprovar os editais, as minutas de contrato, enfim, a exigência que já consta hoje na lei de licitações. Mas o que acontece é que a nova lei de licitações, ela vai efetivamente dar esse upgrade no assessoramento jurídico, certo? Atribuindo mais responsabilidades e outras atribuições que diferem do que já está previsto hoje na Lei 8666. Bem, o primeiro deles que eu destaco está também no artigo 8º, parágrafo 3º, e diz respeito àquilo que eu já citei ali no ponto anterior, que é o seguinte: o assessoramento jurídico, ele terá esta atribuição / responsabilidade de acompanhar o agente da licitação, que não andará mais sozinho. Nas suas atribuições, as regras relativas à atuação do agente de contratação, todas aquelas atribuições que ficarão sob sua responsabilidade, terão que contar com o apoio do assessoramento jurídico. Não haverá mais aquela distância. Muitas organizações, não são poucas, tá, pessoal, tem um buraco, um distanciamento abismal entre a unidade administrativa e a de assessoramento jurídico. Por força da lei agora, as duas vão andar juntas. Caberá ao assessoramento jurídico prestar apoio para o desempenho das funções essenciais à execução da nova lei de licitações. Isso está lá no artigo 8º, parágrafo 3º do PL 1292. Bem, e para além disso, a gente vê que no artigo 19 diz o seguinte: os órgãos da administração com competências regulamentares deverão, e aí olha o que diz o inciso 4º, instituir, com auxílio do assessoramento jurídico, minutas de editais, de termos de referência, de contratos padronizados e de outros documentos. Uma atividade que já era muito comum, já exercida há algum tempo pela AGU para alguns órgãos do Executivo, passa a ser por lei uma responsabilidade de todas as unidades de assessoramento jurídico das organizações públicas. E aqui nós estamos falando dos 3 poderes, esta responsabilidade. Estamos falando também das 3 esferas, estadual, municipal, federal, né? Que é que a gente trata mais aqui nos nossos vídeos, mas em todas essas esferas, as unidades de assessoramento jurídico, caberá essa responsabilidade. A responsabilidade de definir os documentos padrão, modelos de minuta de edital, termos de referência, quanta dificuldade os gestores têm na edição de um bom termo de referência. Ora, de acordo com a nova lei, a unidade de assessoramento jurídico vai se debruçar agora sobre esse documento, definindo um padrão para facilitar a vida do agente de contratação, da equipe de apoio, da unidade responsável pelas licitações e contratos dentro de um órgão. Então essa é uma mudança também estrutural muito relevante. Dentro desse contexto também do assessoramento jurídico, nós vimos aí o que diz o artigo 52 da nova lei de licitações, que diz o seguinte: ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação. Então olha aí que coisa interessante. O processo ao fim da fase preparatória, estamos falando aqui da fase interna da licitação, aquela fase em que o procedimento é instruído com todas as informações,
para que se chegue àquele lugar onde você tem informações precisas, resumidas num termo de referência adequado, que darão subsídio para a elaboração do edital e do futuro contrato ou de prestação de serviços ou de fornecimento de bens. Ao cabo dessa fase preparatória anterior ao certame licitatório, caberá à assessoria jurídica verificar previamente a legalidade. Olha aí, um controle interno, verdadeiro controle interno, verdadeira gestão de riscos, exposta de forma expressa aqui no artigo 52 do PL da nova Lei de Licitações. E competência de quem? Da assessoria jurídica. Então, você pode achar que até aí está sem novidades, falar assim, não, aqui no meu órgão já faz tudo isso aí. As novidades não param, tá? Então, quando a gente olha para o parágrafo 1º desse mesmo artigo, estamos falando aí do artigo 52, né? O parágrafo 1º diz que na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da administração deverá, inciso 2º, redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica. Meus amigos, isto aqui é um avanço incrível dentro dessa norma, porque cabia à jurisprudência do Tribunal de Contas trazer os elementos que deveriam constar do parecer jurídico. Porque como a atual Lei de Licitações, ela tinha no seu artigo 38 uma definição muito genérica da análise que tinha que ser feita, você tinha todo tipo de parecer jurídico correndo por aí. Eu cheguei a ver um órgão que emitia parecer jurídico dando um carimbo no alto da minuta digital, na época do processo físico, né? Mas veja, você tinha uma compreensão tão ampla que até um carimbo era possível como parecer jurídico, como atesto da unidade jurídica. E coube à jurisprudência, durante muito tempo, dizer o que seria um parecer jurídico de verdade, quais informações deveriam constar de um parecer jurídico no contexto da licitação pública. E agora nós vemos aqui a própria lei dizendo quais são os requisitos de um parecer jurídico correto, falando de clareza, falando de objetividade, falando da necessidade de apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação, falando de analisar os pressupostos de fato e de direito quando na sua análise jurídica. Então veja que os pareceres genéricos, os pareceres padrão, que era só Ctrl+V e Ctrl+C num e no outro processo, eles não existirão mais, por força, não mais da jurisprudência, mas da própria literalidade da lei de licitações. E o parágrafo 2º desse mesmo dispositivo, ele fala que o parecer jurídico que desaprovar a continuidade da contratação, no todo ou em parte, poderá ser motivadamente rejeitado pela autoridade máxima do órgão ou entidade, hipótese em que esta autoridade passará a responder pessoal e exclusivamente pelas irregularidades. O que o PL está falando aqui agora é aquela situação em que o parecerista jurídico apresenta uma restrição, um problema de ordem jurídica, por óbvio, relacionado àquela contratação, e a autoridade, a despeito desta posição, segue normalmente com o procedimento licitatório. O que a lei está dizendo aqui é que se afasta a responsabilidade da assessoria jurídica e, continuada a licitação, verificada alguma circunstância que gere irregularidade, que gere prejuízo ao erário, enfim, qualquer inconformidade,
a responsabilidade por isso recai unicamente sobre a autoridade que afastou o parecer jurídico. É lógico que aqui estamos falando de irregularidades que sejam decorrentes daquela falha especificamente apontada pela assessoria jurídica. Nós temos aqui, na verdade, a assessoria jurídica sendo resguardada da decisão da autoridade que, como nós já sabemos, e a jurisprudência do TCU também já vinha falando isso, que ela não fica presa àquilo que a assessoria jurídica fala. Ela tem a autoridade para dar continuidade, mesmo que haja um juízo de reprovação daquela assessoria jurídica. Responsabilidade fica para a autoridade. O artigo 116 é outro ponto também que traz um avanço aí na compreensão da participação da assessoria jurídica no contexto de licitações e agora especificamente no contexto de execução contratual. Artigo 116 do PL, a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada. Parágrafo 3º, o fiscal do contrato será auxiliado pelo órgão de assessoramento jurídico. Aquela situação comum em muitos órgãos de você ver ilhas funcionando dentro da organização, aquela unidade responsável por licitar, a outra responsável por gerir e fiscalizar o contrato, a outra responsável pela assessoria jurídica, elas estarão unidas. Era muito comum também que a participação da assessoria jurídica acabasse naquele momento em que ele proferisse o seu parecer a respeito da legalidade da minuta digital, de contrato e etc., e se afastasse depois completamente. E agora você vê aqui a própria lei falando da possibilidade do fiscal do contrato lançar mão do conhecimento do assessor jurídico para a execução da sua atividade. Esta atrelação, a forma como as unidades funcionarão de forma conjunta para o bem público, ela certamente contribuirá para a eficiência dentro do contexto da gestão pública. E dentro desse contexto das mudanças estruturais trazidas pela nova lei de licitações, eu cito em quarto lugar a obrigatoriedade da implementação da governança das contratações. A governança das aquisições, que é sinônimo de governança das contratações, ela compreende essencialmente o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão das aquisições com o objetivo de que essas aquisições elas agreguem valor ao negócio da organização com riscos aceitáveis. E o que seria um negócio da organização? É o objetivo para o qual ela existe. Então vejamos aqui, por exemplo, falando do contexto privado, para ficar um exemplo mais claro. Quando você está falando de uma concessionária, por exemplo, qual é o negócio da concessionária? Ora, primeiramente, primordialmente, vender carros, certo? Então, todas as aquisições que são feitas dentro dessa concessionária devem ser direcionadas para o fim de facilitar essa função basilar. Correto? Quando estamos falando aqui da gestão pública, nós temos que entender da mesma forma. A governança das contratações, ela visa fazer com que todas as aquisições, todas as contratações de serviços, elas sirvam de alguma forma para o negócio da organização. Elas precisam agregar valor ao negócio da organização. Elas não podem estar direcionadas para outro fim, sob pena desses recursos que são escassos em todos os órgãos não serem utilizados adequadamente, não serem utilizados com eficiência, com efetividade e com eficácia. E percebam que isso tudo deve acontecer com riscos aceitáveis. E esse contexto que eu trago de forma geral da governança das aquisições é um conceito que o próprio TCU traz, se você quiser anotar, no Acórdão TCU 2622 de 2015, plenário. Tá? Um conceito aí de governança das aquisições. E olha que legal, eu estou trazendo um conceito do TCU de 2015, sinal de que esta era já uma recomendação que vinha sendo emitida aos órgãos públicos há muito tempo.
ok? Eu chamo aqui de mudança estrutural, mas a bem da verdade, quem vem acompanhando a jurisprudência do TCU já tem caminhado nessa direção. Que direção? A instituição da governança das contratações ou governança das aquisições. Duas expressões aí que são sinônimas. E quando a gente fala de governança das aquisições, a gente compreende melhor quando a gente entende quais são seus objetivos. Ora, afinal de contas, quais são os objetivos da governança das aquisições? Então eu digo para você, primeiro, alinhar as contratações aos objetivos estratégicos da organização. Para que nós possamos compreender o conceito de governança das contratações, nós precisamos entender também quais são seus objetivos. Afinal, quem institui a governança das contratações o faz por quê? Ora, o primeiro objetivo que eu destaco aqui é o de alinhar as contratações aos objetivos estratégicos da organização. E isso entra naquele conceito que nós vimos agora há pouco do acórdão. Aqui estamos falando da necessidade de que cada contratação de serviços, cada aquisição de bens, ele precisa estar justificado, galgado, baseado num objetivo estratégico da organização. Senão, esta contratação não pode acontecer. Os maiores desvios que nós verificamos nos órgãos públicos são decorrentes exatamente desta falta de atrelação aos objetivos, certo? Você vê órgãos que estão gastando os seus recursos, que, repito, são escassos, em contratações, em aquisições que não estão relacionadas com o negócio da organização, tá? Então, o primeiro objetivo da governança das contratações é permitir que todas elas estejam atreladas aos objetivos estratégicos daquela organização. O segundo objetivo, que decorre desse primeiro, é assegurar a utilização eficiente dos recursos. E quando estamos falando de eficiência, nós estamos falando de alcançar o máximo de resultado com aqueles recursos que estão disponíveis. Tá bom? Isto é essencial. O gestor, ele precisa ser eficiente. Os recursos oriundos dos tributos, que são recursos que vêm do trabalhador, que vêm de todo e qualquer cidadão que paga impostos, ele precisa ser bem aplicado. E a governança das contratações tem como objetivo exatamente aplicar corretamente esses recursos. Outro objetivo da governança das contratações é mitigar riscos nas aquisições. Quando você tem uma área de licitações e contratos bem organizada, planejada, atrelando as suas aquisições aos objetivos estratégicos, você traz para baixo o risco de se contratar erradamente. Você traz para baixo o risco de você gerar uma situação emergencial por desídia, porque você tem todo o planejamento feito. Então perceba, a governança das contratações, ela nos leva a um lugar em que o risco das contratações, ele é mitigado. Outro objetivo da governança das aquisições é assegurar o cumprimento dos papéis e das responsabilidades na área de licitações. Quando você tem governança das aquisições, não há confusão nas atribuições. Dizer que não há talvez seja um excesso, mas certamente os conflitos de competência, as confusões decorrentes da falta de organização, elas serão gradualmente afastadas, exatamente porque a governança das aquisições tem como objetivo trazer a um nível de organização que assegure o cumprimento dos papéis e responsabilidades de cada um dos agentes introduzidos no processo de trabalho de licitação e no processo de trabalho de execução contratual. E por fim, um objetivo que se vê também é o de dar transparência aos resultados da função aquisição de bens e contratação de serviços. A área de licitações e contratos, ela não pode ser mais uma caixa preta, em que as pessoas desconhecem
os motivos pelos quais tal bem foi adquirido, tal serviço foi contratado. Tudo precisa estar público, transparente para o cidadão, que no final das contas é o principal beneficiário de todos os serviços que são prestados. A governança das aquisições, ela traz exatamente essa transparência para a função aquisição, para a função contratação de bens e serviços. Então, observados esses objetivos, a gente consegue entrar aqui na norma de fato. Verificado o conceito da governança das aquisições e os seus objetivos, a gente pode agora compreender o que a norma diz a respeito desse assunto. O artigo 11, ele diz o seguinte: o processo licitatório tem por objetivos, e aí ele traz nos incisos seguintes quais são esses objetivos, que para não me delongar aqui, eu não vou ler todos, mas interessa aqui falar o parágrafo único deste artigo 11, que diz o seguinte: a alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos. Meus amigos, isto é uma coisa que é muito importante sempre lembrar. O gestor responsável pela implementação da governança, seja em qualquer área, não apenas na área de contratações, é aquele que está lá na alta administração, tá? Não há como implementar governança se ela não começar, se ela não estiver aí patrocinada no aspecto moral, no aspecto prático pela alta administração. E é exatamente o que fala aqui o parágrafo único do artigo 11 do PL 1292, certo? E a alta administração cabe não apenas implementar a governança das contratações, como também implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos. Olha aí, parte da governança das contratações é a implementação da gestão de risco nas contratações, tá? Não há como hoje tratar de qualquer área da gestão sem incluir a gestão de riscos. Aqui no nosso canal também nós já falamos e vamos sempre continuar falando a respeito da gestão de riscos, dos seus conceitos básicos, de como implementá-la de fato no dia a dia. E aqui cabe à alta administração implementar esta gestão de riscos e os respectivos controles internos. Dentro aqui ainda da obrigatoriedade da implementação da governança das aquisições, nós vemos o que diz mais à frente o parágrafo único, porque ele começa dizendo que a alta administração ela deve implementar a governança das contratações e também os processos e estruturas de gestão de riscos com o seguinte objetivo: primeiro, avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos do caput desse artigo. A governança das aquisições vai ter este papel de direcionar, monitorar os processos licitatórios. Em segundo lugar, promover um ambiente íntegro e confiável. Olha, estamos falando aqui de integridade, um dos pilares do compliance público. Não há mais como você também trabalhar dentro da organização sem uma conduta ética. Se espera hoje uma conduta ética íntegra dos gestores, e a governança das aquisições vem com este papel de implementar a integridade dentro desse contexto de licitações públicas. Outro objetivo aqui: assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico. Nós já falamos, quando a gente estava conceituando e trazendo os objetivos da governança das aquisições, nós falamos aqui antecipadamente a respeito disso, dessa necessidade de se alinhar as contratações aos objetivos estratégicos que estão contidos neste documento. Qual documento?
planejamento estratégico institucional, chamado carinhosamente em alguns órgãos de PEI, né? E também atrelar estas contratações às leis orçamentárias. Só há como realizar aquisições e contratações de serviços se houver o lastro orçamentário. Então a governança ela busca inclusive alinhar. Nós estamos falando aqui da lei orçamentária anual, mas estamos falando também do plano plurianual. Estamos falando da necessidade de ter uma governança que verifique a direção que o dinheiro está indo. Porque nós temos aí no plano plurianual uma direção, para onde a lei ela está indo, para onde o dinheiro que será investido nos órgãos públicos, nas políticas públicas está indo. Essa governança das aquisições, ela precisa estar observando essa direção, seguindo o aspecto orçamentário e o aspecto estratégico para dizer em que direção as aquisições públicas irão. E por fim, vê-se aqui que um dos objetivos é promover eficiência, efetividade e eficácia nas contratações. Tudo isso aí descrito no artigo 11, parágrafo único. E com isso chega ao fim aí as mudanças estruturais que vão aí decorrer desta nova lei de licitações. Lembrando de cada uma delas, nós temos aí, em primeiro lugar, a obrigatoriedade da promoção da gestão por competências. Em segundo lugar, a criação do agente de contratação. Em terceiro lugar, o upgrade da unidade de assessoramento jurídico. E, por fim, a obrigatoriedade da implementação da governança das contratações. Se você ainda não está preparado para estas 4 mudanças, é muito importante que desde já você se capacite, porque isto vai acontecer com a edição da nova lei de licitações. Para isso, conte sempre comigo, eu estarei à sua disposição, seja no nosso canal no YouTube, seja no nosso canal no Instagram, no LinkedIn. Você pode entrar em contato que eu estarei à sua disposição para colaborar. Grande abraço.